Voltamos com o nosso programa Faixa Livre na TV. E para discutir as questões relativas ao pré-sal, nosso convidado é Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Fernando, o que você pode nos contar a respeito, principalmente, dos enormes desafios que a exploração e a produção do petróleo, do pré-sal, nos impõe? Olha, Passarinho, o desafio é grande. Nós temos aí reservas numa profundidade de 7.000 metros. Exige uma tecnologia de alto nível, mas a Petrobras já está produzindo cerca de 200 mil barris por dia no Poço Descobridor de Tupi, mais um sistema piloto que foi instalado, e uma produção lá na área norte do pré-sal, que é a área das baleias. Então, embora o desafio seja muito grande, a tecnologia já está bastante dominada. E, como sempre, o setor petróleo sempre traz riscos. Mas você vê que a Petrobras já furou 23 poços até agora e não teve problema nenhum. E achou óleo nos 23. Você se refere aos problemas de segurança ambiental? Exatamente. Nós tivemos aí um acidente no Golfo do México, em Macondo, tivemos aí um acidente no Campo de Frade, e a perfuradora era a mesma. Só que as operadoras, as petroleiras que dão as ordens, elas mandaram abrir mão de alguns requisitos de segurança. Então, no Golfo do México, houve uma economia na cimentação e aí deu um desastre. No Campo de Frade, houve uma economia na perfuração de 2 reservatórios e um isolamento do primeiro reservatório, por medida de economia, também deu problema. E a mesma empresa perfurou para os 2 casos, já perfurou 15 poços para a Petrobras, e a Petrobras não ordenou nenhuma concessão à segurança em favor da economia. Então, eu acho que os perigos existem, os riscos são grandes, mas se a operadora for uma empresa séria, principalmente uma estatal que é controlada pela sociedade, esses riscos reduzem-se bastante. Portanto, do seu ponto de vista da segurança e do seu ponto de vista da técnica, você acredita que a Petrobras esteja plenamente apta a levar à frente esse desafio? Contudo, há muitas dúvidas, por exemplo, com relação ao financiamento. Fala-se que necessariamente a Petrobras deveria contar com sócios, principalmente para viabilizar essa questão relativa ao financiamento da produção. Procede esse tipo de observação ou de limite na ação da maior empresa brasileira? De forma alguma, Passarinho, porque quem tem petróleo tem o bem mais sólido para garantir um financiamento. Portanto, se a Petrobras tiver reservas a serem exploradas, o sistema financeiro internacional está aberto para ela. Quem tem petróleo tem crédito em todo o sistema financeiro mundial. Então, independentemente da Petrobras ter sócio ou não, ela tendo reservas para produzir, ela consegue financiamento fácil e barato. E, além disso, o pré-sal é autofinanciável, Na medida que você vai produzindo, você vai refinanciando os projetos. Os eventuais acréscimos de financiamento são essa facilidade no sistema financeiro internacional, que, aliás, vive de emprestar, portanto, tem interesse. E se tem um ativo sólido como o petróleo, não tem dúvida que o acesso é irrestrito ao sistema financeiro internacional. De acordo com a nova lei do petróleo, elaborada justamente por conta da descoberta do pré-sal, a Petrobras é a operadora exclusiva de todos os postos, de todos os campos que vierem a ser leiloados. Mas a Petrobras terá de competir, caso queira, com um conjunto de empresas que venham a se interessar por esses campos. Qual a sua opinião sobre esse detalhe ou esse aspecto da nova legislação pertinente ao pré-sal? Esse foi um ponto positivo, foi um avanço do projeto do governo Lula, A Petrobras ser operadora de todos os campos do pré-sal, qualquer que seja o resultado do leilão. Ou seja, ela se associa a um grupo internacional.
Se eles ganham a concorrência, a Petrobras tem garantidos 30%. E a operação do sistema. Operar o sistema significa que ela vai comprar mais no Brasil, que ela vai desenvolver mais tecnologia no Brasil, e se for esse consórcio vencedor, ela tem no mínimo 30% e a outra sócio pode ter 70%. Mas também a Petrobras pode concorrer sozinha. Ela pode concorrer sozinha e pode concorrer num consórcio. Fica estranho se ela concorrer num consórcio e não der um preço maior para ganhar sozinha, né? Então eu acho que a chance é grande da Petrobras ganhar vários campos. Muitos, Fernando, criticam esse processo de leilões dos nossos campos de petróleo, que na verdade foi uma decorrência da nova lei do petróleo aprovada nos anos 90. Você é a favor do processo de leilões? Absolutamente contra. Como a gente já deu uma pistazinha para os telespectadores, não tem nenhuma vantagem para o Brasil você ter leilões. Por quê? Porque a Petrobras é a empresa mais segura para produzir o pré-sal. É a empresa que respeita os requisitos de segurança. Como eu disse há pouco, a Transocean, que é a empresa que opera a perfuração, já perfurou 15 poços para a Petrobras sem desastre nenhum. E perfurou para a British Petroleum no Golfo do México, deu problema. Perfurou para Chevron, aqui no Campo de Frade, deu problema. Então a Petrobras, tecnicamente, é a empresa mais segura. Em termos financeiros, ela não tem problema nenhum em obter financiamento. Então, se você faz leilão, você vai dar chance à empresa estrangeira que não pesquisou nada, não investiu nada para descobrir o pré-sal, inclusive durante os contratos de risco, por 13 anos, essas empresas estrangeiras tiveram o pré-sal, a área do pré-sal, sob seu controle. Isso no governo Geisel. No governo Geisel. E não investiram nada para pesquisar o pré-sal. A Petrobras, durante 30 anos, investiu, pesquisou, achou. E agora, qual é o sentido de você trazer uma empresa para ser sócia de um campo que ela não fez nada para descobrir e ainda pode colocar em risco a produção do campo, porque como sócia majoritária, ela pode querer forçar a Petrobras a fazer economia e gerar desastre. Então, no final das contas, ela vai levar metade do petróleo produzido sem ter investido nada, sem ter gasto a tecnologia, porque quem vai operar o campo é a Petrobras. Quem vai gastar a tecnologia é a Petrobras. Então, o leilão não tem qualquer benefício para o país. Não tem sentido você ter leilão. Uma coisa que a Petrobras descobriu, uma coisa que a Petrobras tem condições melhores de produzir, por que trazer uma empresa estrangeira? Ainda tem um dado adicional, né? Você tem 3 gargalos tecnológicos aí para perfurar e produzir um campo. O primeiro é perfuração. Então você traz uma Transocean ou uma outra qualquer e usa para ela fazer esse serviço. Segundo é o sistema de completação no fundo do mar, que é um sistema que a Petrobras desenvolveu 80% dele, mas ela não fabrica, então ela compra no exterior, de fabricantes que ela cedeu a tecnologia. E a linha flexível também é outro gargalo que ela também ajudou a desenvolver, mas também compra de especialistas. Então, produzir o pré-sal significa você intermediar a tecnologia. E para intermediar a tecnologia, o melhor é a Petrobras, que primeiro conhece profundamente, segundo, não transige com a segurança e terceiro, tem as condições totais de fazer a operação e ficar com petróleo no Brasil, comprar no mercado nacional e desenvolver tecnologia. E é importante lembrar que a nova lei do petróleo, pertinente à área do pré-sal, ela prevê essa possibilidade da própria Petrobras, através de decisão do Conselho Nacional de Política Energética, delegar à própria empresa a tarefa justamente de perfurar, explorar, produzir petróleo, independentemente dos leilões. Você acredita que o governo tenha condições de fazer valer essa prerrogativa da lei? Tem condições. Agora, tem um dado preocupante, né?
Por conta da capitalização da Petrobras, que significa uma cessão onerosa, ou seja, o governo pega uma área com possibilidade de produzir 5 bilhões de barris, de ter uma reserva de 5 bilhões. Cede para a Petrobras paga com o título do governo, e o governo com esses títulos compra ações da Petrobras. Esse foi o mecanismo feito para capitalizar a Petrobras. Nesse sistema aí, foram dados à Petrobras 4 campos. O campo de Frade, o campo de Libra e mais 2 menores. Pois bem, era para achar 5 bilhões de reserva. A Petrobras furou Frade e achou 6 bilhões. Furou Libra, achou 15 bilhões. Então são 21. O que o governo tinha que fazer? Por conta desse requisito aí da lei, que o governo pode dar áreas estratégicas da Petrobras sem leilões, o governo deveria pegar o Libra e dizer: Petrobras, esse é seu, você descobriu, é uma área estratégica, então você vai operar. O que a Agência Nacional do Petróleo estava querendo fazer? Leiloar Libra. Tirou da cessão onerosa e ia leiloar. Mas os leilões estão interrompidos, Fernando. Estão interrompidos, pois é, mas ela estava Você aguardando... teme que possa voltar o processo de leilões, até por conta de situações como essa que você Infelizmente, esse é um ponto fraco do projeto do governo, não ter acabado com os leilões, porque não teve cacife político. Então, seguindo o raciocínio que eu estava te dizendo, qual seria o papel da Agência Nacional do Petróleo? Pegar os 2 campos, dá para a Petrobras, sendo que o Franco por conta da cessão onerosa e o Libra por conta do artigo da lei que diz que áreas estratégicas podem ser cedidas à Petrobras sem leilão. Então a Agência Nacional do Petróleo tentou leiloar isso, guardar para os leilões quando forem reabertos. Aí eu contestei a Magda Chambriard no Clube de Engenharia. Quem é a Magda? A Magda é a atual diretora da ANP, diretora-geral. Ela antes era diretora apenas. Foi no Clube de Engenharia para debater conosco. E aí eu fiz essa pergunta: o que a senhora vai fazer com o campo de Libra? Ela disse: eu vou guardar para os leilões serem reabertos, vou leiloar. Eu falei: mas como a senhora vai leiloar petróleo? Isso não é leiloar um campo para ser explorado, isso é leiloar petróleo descoberto. Aí ela ficou meio desconcertada e disse: nós vamos estudar o caso. Você associa, Fernando, essa ideia de leilões à própria pressão internacional que nós sabemos que existe a respeito do destino desse petróleo? Gostaria que você aproveitasse, nosso programa já chega, ou pelo menos a entrevista com você já chega ao seu final. Você acredita que nós teríamos condições de resistir a essas pressões internacionais? E, principalmente, qual é a sua visão a respeito da melhor utilização desse nosso petróleo? Eu acho que a gente tem condição de resistir a essas pressões, principalmente se o povo brasileiro se conscientizar que é uma riqueza imensa, que pode eliminar todos os problemas financeiros do país. É a maior oportunidade que nós tivemos do Brasil deixar de ser o eterno país do futuro. Então o povo brasileiro tem que ir para as ruas e defender essa riqueza como dele, como nossa, povo brasileiro, porque ela nos pertence. As pressões são fortíssimas. O Instituto Brasileiro de Petróleo, que congrega com o cartel internacional, age nos 3 poderes. Nós tivemos a reativação da 4ª Frota pelo Bush, alegando que ia proteger o Atlântico Sul, e o Atlântico Sul é Brasil e Argentina. A Argentina já privatizou o petróleo, então o Atlântico Sul é o Brasil. E agora tivemos no editorial do Financial Times dizendo que o pré-sal não é de ninguém, porque ele está numa área de 200 milhas e os Estados Unidos não reconhecem essas 200 milhas. Só que ele reconhece também que nenhuma empresa consegue explorar o pré-sal a 300 quilômetros da costa sem ter um apoio de terra do Brasil. Então, se o Brasil endurecer o jogo, não há condições técnicas nem financeiras de se montar uma base de exploração do pré-sal a 300 metros de distância